Bom dia, sétimo ano. A nossa aula de história hoje nós vamos dar continuidade sobre as grandes navegações. Vamos falar agora sobre a expansão marítima. A Europa do século XV, ela estava ávida por especiarias. Na Itália, em Florença, Milão, Ravenna, Pisa e principalmente Gênova e Veneza, dominava o comércio das especiarias no mar Mediterrâneo, proporcionando então o enriquecimento dessas cidades. Claro, o produto era caro, não é isso? Esse fato contribuiu então para o surgimento do renascimento cultural e científico na Itália. E os primeiros estados a se lançarem ao mar para desafiar esse controle comercial das especiarias foram Portugal e Espanha, como vocês mesmos já sabem. É interessante salientar também que os venezianos e os genoveses haviam feito um acordo com os turcos otomanos, impedindo então o acesso de outros países pelo Mediterrâneo. Em 1453, o Império Bizantino, então, caiu nas mãos dos turcos otomanos. Constantinopla representava então um elo importante entre o Oriente, fornecedor de matéria-prima, especiarias, e o Ocidente, ávido por consumi-las. A queda dessa cidade incentivou os europeus a buscarem caminhos alternativos para chegar até as especiarias do Oriente. Os portugueses então iniciaram sua jornada após o processo de formação do seu Estado Nacional. E o infante Dom Henrique foi responsável por preparar navegadores técnicos, cartógrafos e etc., por aperfeiçoar alguns instrumentos, como o astrolábio, o quadrante, a bússola, além de fabricar as caravelas. Esse conhecimento naval e marítimo pertence aos portugueses, que ficou conhecido como Escola de Sagres. Então, a Escola de Sagres foi um local onde justamente o infante Dom Henrique, né, isso, preparou justamente os técnicos para justamente ir para o mar. Desbravadores. Por que desbravadores? Vamos lá. As viagens eram muito caras e perigosas, mas a vantagem financeira também compensava os obstáculos. Como o Estado não poderia bancar sozinho essa empreitada, a burguesia acabou entrando com capital vislumbrando enormes lucros. Claro, ninguém vai entrar numa coisa sem ver, né, isso, sem ter algum lucro, né? No comércio marítimo. O Oceano Atlântico ele era conhecido como o Mar Tenebroso. Provocava muito medo, pois acreditava-se que o oceano era intransponível e que a Terra era um plano findado num grande abismo com vários monstros, a água fervente, prontos para consumir aquele que os desafiasse. Assim, no processo das grandes navegações estava o espírito de aventura dos desbravadores dos mares. Então, eles foram chamados por conta disso, porque o mar era tenebroso. Periplo africano. O que vem a ser isso? Os portugueses buscaram, então, contornar a situação imposta pelos italianos, que impedia o tráfico dos navios pelo Mediterrâneo. Então, o que foi que eles fizeram? Os lusitanos iniciaram, então, sua aventura marítima procurando encontrar um caminho novo para as Índias. E a alternativa encontrada foi o périplo africano, contornando o continente africano para chegar a tão cobiçada especiarias indianas. Durante o século XV, os navegantes portugueses ganharam experiência, contornando e conquistando pouco a pouco o litoral africano, até achar o almejado caminho das Índias. As primeiras expedições portuguesas pela costa africana levaram então à conquista de Ceuta, em 1415. Os portugueses viram a possibilidade então de conquistar a ilha da Madeira e a ilha de Açores, iniciando o fato então do périplo africano. E no ano de 1434, o Cabo Bojador foi contornado por Gil Eanes. E em 1488, Bartolomeu Dias, comandando uma expedição com 3 caravelas, atinge o Cabo da Boa Esperança, né, isso, e estabelecia assim a ligação náutica entre o Atlântico e o Oceano Índico, apenas no ano de 1498, que foi Vasco da Gama que conseguiu chegar até as Índias.
certo? As navegações da Espanha. A união do Reino de Castela e de Aragão fez então surgir na Península Ibérica o Estado espanhol. A guerra de reconquista do território espanhol, ocupando pelos mouros ou muçulmanos, fez surgir então um reino cristão. Os reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela selaram então um acordo através do casamento. E no ano de 1492 centralizaram o poder e se lançaram as grandes navegações. Nesse mesmo ano da Reconquista Espanhola, o navegador genovês Cristóvão Colombo conseguiu então convencer os reis espanhóis a financiarem uma viagem às Índias pelo Ocidente. E Colombo afirmava ser possível chegar às Índias. Certo? Na próxima aula nós vamos continuar o assunto, tá bom? Tchau, tchau para vocês.